falar sobre o novo Código Civil, porque a proposta de reforma do Código Civil, relatada pelo senador Rodrigo Pacheco, avançou no Senado com a criação de uma comissão temporária. O texto que tramita em regime de urgência busca atualizar conceitos da legislação, sobretudo no que se refere à definição de família, ampliando o reconhecimento de diferentes formas de união. Para analisar os impactos jurídicos, políticos e sociais dessa proposta, contamos hoje com dois advogados, o Leonardo Correia e Paulo Doron. Bom dia, então sejam muito bem-vindos ao Oeste com Elas, já estão aqui no telão conosco. Bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom, a primeira pergunta que tenho aqui para vocês é justamente em relação a esse conceito de família, né? Bom, a gente sabe que o conceito de família vem se deteriorando. Vou passar primeiro para o doutor Leonardo a pergunta. Vem se deteriorando, né? Ao longo aí de séculos, vem se deteriorando esse conceito de família e a gente sabe que isso tem impactos diretamente no que a gente entende como o direito, no que a gente entende como o matrimônio. Bom, eu particularmente sempre parto do princípio que o problema começa quando você desacraliza o que é o matrimônio e o trata somente como um contrato social perante o Estado. Mas queria te ouvir, doutor, a respeito disso, como ficará nesse código novo? Eu acho que é uma questão que tem que ser debatida na sociedade, e amplamente debatida na sociedade. O problema desse código novo, que eu acho que é maior do que simplesmente a questão da família específica, é que trouxe-se para a sociedade um projeto de alteração de um código que ninguém pediu, ninguém estava solicitando, e que obviamente demanda debate social, né? Eu acho que muitas vezes a gente vai ter problemas na sociedade de divergência sobre determinados itens, né? Uma parcela da população vai entender que o casamento pode ser exclusivamente entre homem e mulher, e outra parcela vai entender de outra forma. Isso vai demandar debate para uma solução democrática, não uma solução imposta. E da forma como o código veio, né, esse pacote geral, ele vem como algo que um grupo específico de pessoas mais iluminados, diríamos assim, acham que é o melhor para a sociedade. Isso, para mim, é um problema crônico. Se vocês forem ler a exposição de motivos do código, do projeto lá, desde trás, disse que é a consolidação de uma teoria chamada direito civil constitucional. Direito civil constitucional é a mesma coisa que o neoconstitucionalismo, guardando as devidas proporções, que tanto mal está fazendo a nossa Constituição. É subverter o texto, é inverter o que está escrito lá, é negar os compromissos que, eventualmente, o legislador tem que fazer e que não traz a melhor lei possível, mas traz a que foi permitida diante do consenso. Então, meu receio maior não é só a questão do casamento, que eu acho que é uma questão que deve ser decidida pela população de modo geral e democrático. O meu ponto é o risco da gente ter uma lei que ela abre uma porteira enorme para o juiz, sim, mudar e definir o que vai ser o melhor para a democracia. Bom dia aos colegas, doutor Leonardo, doutor Paulo. Eu queria saber do doutor Paulo em relação justamente a esse momento, né, de trazer aí a discussão sobre um novo Código Civil, sendo que o nosso é de 2002, é muito recente, né? Em 23 anos, o doutor acredita que tenha mudado tanto a sociedade assim, a ponto da gente necessitar algo para o futuro? E aí emendo a pergunta naquilo que o doutor Leonardo acabou de falar, né? Vai dar superpoderes mais uma vez ao judiciário. Quer dizer, isso não é temerário diante de tudo que a gente está enfrentando, doutor? Bom dia de novo. Olha, a sua pergunta é muito boa, porque se a gente parar para pensar e comparar a experiência brasileira com a experiência de outros países, como, por exemplo, a França, a Alemanha, a Itália, Portugal, todos eles têm códigos civis bastante antigos. A França é o melhor exemplo, porque o Código Civil da França ele foi feito em 1804 e até hoje ele é basicamente o mesmo. Ele sofreu alterações e reformas pontuais aqui e ali, mas a França mantém o mesmo código desde a época napoleônica. A Alemanha mantém um código do começo do século XX, de 1903. Né? O Código de Portugal é de 65. Então, e a gente tinha um código que era um código de 1916, que durou por cerca de quase 100 anos, né? E em 2002, então,
houve a substituição, houve a criação de um novo código em 2002. Passados pouco mais de 20 anos, já está sendo proposta novamente uma troca tão grande de conteúdo dessa lei que a gente já está chamando de um terceiro código, né? Quem propôs a reforma diz que é uma mera reforma, mas quando você olha e você vê que vão mudar, né? O Código Civil é uma lei muito extensa, ele tem mais de 2.000 artigos, né? E vão ser alterados mais de 50% desses artigos. É uma reforma muito, muito grande, que não é uma reforma, né? É praticamente um código novo. Um código novo, sendo que durante as últimas 2 décadas, nós ainda, tanto enquanto sociedade, quanto doutrina e a própria jurisprudência, estamos aprendendo ainda a lidar com essa lei, porque um código ele demora para ser absorvido pela sociedade, porque são muitas regras, né? Eu costumo dizer, né? Se tudo der certo na nossa vida, a gente nunca se relaciona com o direito penal, porque o direito penal é o direito que diz respeito aos crimes. Então, se uma pessoa não cometer um crime, ela nunca vai ter um relacionamento com o direito penal. Em relação ao direito civil, ao Código Civil, não funciona assim, porque nascer é um ato jurídico civil, né? E morrer também é um ato jurídico civil. Então, isso quer dizer, tem consequências civis. Desse modo, pelo menos qualquer pessoa, ao nascer e ao morrer, vai ter uma relação, vai ter um reflexo, né, tratado pelo Código Civil. Além disso, toda a nossa relação, a nossa vida é privada. Então, as relações familiares, as relações de parentesco, os contratos, o direito de propriedade, a maneira como as empresas se organizam, a indenização ou responsabilidade por atos ilícitos e danos que são causados, ou seja, são muitos aspectos da vida privada de cada cidadão que são regrados por essa lei. E é por isso que ela é tão extensa e é por isso que é preciso ter muita calma e muito cuidado ao fazer alterações nela, porque ela reflete muito e ajuda muito a sociedade a se organizar e a sociedade a se formar. E mudanças bruscas de um lado para o outro, muito rápidas, acabam deixando o cidadão e a sociedade um tanto quanto perdidos, de certa forma até descrentes no próprio valor da lei, porque uma lei que muda toda hora já não merece ser levado tão a sério assim. Então é muito importante destacar que essa é uma reforma que não foi pedida pela sociedade. Não havia pessoas protestando e exigindo que fosse feito um novo Código Civil, né? E mesmo assim é um projeto que está andando, tramitou no Senado, teve a primeira audiência pública ontem, eu estive lá ontem no Senado nessa primeira audiência pública, que curiosamente só permitiu que pudessem falar aqueles que defendem o projeto de lei, aqueles que são críticos ao projeto de lei, aqueles que se opõem ao projeto de lei, não tiveram ontem direito de voz no Senado. Foi prometido que nas próximas audiências públicas haverá debates entre defensores e opositores, mas fato é que ontem isso não aconteceu, o que também nos preocupa, porque é uma mudança tão grande, dessa magnitude, sem um amplo debate na sociedade, sem a possibilidade de que opositores e defensores possam debater para que o Senado forme a melhor convicção a respeito disso, é algo que a gente não pode permitir. Então a gente espera realmente que isso passe a tramitar de maneira ampla e democrática no Senado Federal. Em relação aos poderes aos juízes, é verdade, né? Essa proposta legislativa, efetivamente, ela contém muitos termos abertos, muitas expressões indefinidas, como, por exemplo, boa-fé, função social, ordem pública, que são conceitos que não têm um significado exato. Isso significa que, em cada caso concreto, cada juiz que se colocar a decidir uma determinada questão vai ter um conceito próprio, ou vai poder imprimir um conceito próprio em cada decisão. Isso amplia muito a margem para a insegurança jurídica, porque se cada juiz tem o seu conceito de ordem pública, cada juiz tem o seu conceito de função social, cada juiz tem o seu conceito de boa-fé, a gente pode ter casos iguais, decididos de forma completamente diferentes, por quê? Porque o juiz terá, né, uma liberdade muito maior para decidir todo e qualquer caso. Então é por isso que a gente se preocupa e a gente se coloca
criticamente ao projeto, porque, no nosso modo de ver, ele efetivamente amplia demasiadamente, vamos dizer assim, a possibilidade ou a liberdade de os juízes aplicarem uma ou outra solução nos casos concretos. E a lei deveria fazer exatamente o contrário, né? A lei deveria ser um guia para que os juízes possam aplicar a lei igual para casos iguais. Doutor Leonardo, você não acha um escárnio eles quererem mudar o conceito de família para 2 pais, 2 mães, como se a biologia e o bom senso não estão sendo levados em conta nesse novo Código Civil? Então, vocês querem tratar desse ponto específico, né? Esse ponto específico, então, eu vou ter que tratar. Na verdade, eu escrevi um livro agora chamado A República e o Intérprete. Eu tratei especificamente do caso em que a Suprema Corte falou sobre a união homoafetiva. Eu não discordo dessa posição e eu vou explicar por quê. Porque é uma defesa republicana do direito. Democracia significa, basicamente, que a maioria... Perdão? A união homoafetiva e 2 pais tenham filhos e 2 mães. Eu estou dizendo no caso de trisal, de 4, onde a criança não sabe quem é o pai e quem é a mãe. Eu sou super a favor que homossexuais casem e adotem. Isso aí eu talvez formulei errado. Porque essa percepção, só para terminar de explicar, que eu acho que é importante entender isso, a maioria democrática muitas vezes pode abusar de direitos individuais dos indivíduos, de cada um de nós. Nós temos alguns direitos que, no meu modo de ver, são naturais e são anteriores à própria Constituição: vida, liberdade e propriedade. Então nós temos esses direitos. Então nenhuma maioria, inclusive, pode impedir um indivíduo, eu não classifico como minorias, como LGBT que é mais ou coisa do gênero, não é isso. É o indivíduo de poder buscar a felicidade se não causa dano a ninguém. Dito isso, eu acho que isso é uma questão que tem que ser debatida na sociedade. Leonardo Correia não tem uma opinião formada sobre isso, e não vou ter, não é o meu ponto. Eu acho que tem que ser debatido democraticamente. E o que o Paulo acabou de falar é que é o grande problema, né? Se teve ontem uma audiência onde os opositores do código não tiveram fala, isso não é democrático, isso não significa, não seguiu o trâmite democrático de permitir que se faça oposição. O problema maior que eu vejo nesse código é exatamente essa questão de não ter o elemento democrático, não ter o debate público e, pior de tudo, é deixar essas cláusulas todas abertas, que aí sim a gente vai ter, no direito civil, que é a lei que nos governa, uma disposições abertas para, como o Paulo falou, o juiz legislar, né? A Constituição é a lei que governa aqueles que nos governam. Aqueles que nos governam fazem leis limitadas por essa Constituição. E eu acho, a rigor, que o projeto do jeito que está, delegando ao juiz a tarefa legislativa, a meu ver, é inconstitucional. Então, independentemente da questão específica da família ou não, que eu acho que demanda debate amplo da sociedade e quem ganhar, a maioria ganhar o ponto, eu acho que leva, a não ser que haja violação ao direito do indivíduo nessa definição da maioria. Meu maior receio do código é isso, é a abertura, é deixar a sociedade sem previsão, sem possibilidade de se planejar, de atuar livremente, de fazer negócio. O código do jeito que está, ele vai acabar com a nossa economia. Esse aqui, para mim, é o ponto mais grave que a gente devia estar preocupado hoje com esse projeto. Doutor Paulo, doutor Leonardo, bom dia. Doutor Paulo, eu verifiquei as propostas dentro desse novo Código Civil, e o que me deixou impressionada foi a introdução do termo família parental, que traz as pessoas que moram juntas ali naquela mesma residência com deveres e direitos. O que isso pode implicar na prática para a população brasileira? A ideia que está colocada ali, né, do tratamento da família parental é uma ideia de que
não necessariamente a gente vai enxergar a família como sendo apenas uma família formada por um casal, seja um casal homoafetivo ou um casal heteroafetivo, e os filhos. Então você vai poder passar a enxergar a unidade familiar também, por exemplo, numa relação de uma avó que mora com um neto, numa relação entre irmãs que moram juntos, e a partir daí isso ser considerado também uma unidade familiar. O que, para fins de proteção de determinados direitos, é algo até que a gente pode dizer interessante em certa medida, porque a família é um polo, né? É um polo gerador de deveres e também proporcionador de direitos. E quando você não consegue enxergar a família em suas múltiplas possibilidades, isso eventualmente pode acabar prejudicando uma ou outra relação jurídica e deixando algumas pessoas desguarnecidas. E é preciso dizer que a jurisprudência brasileira, de certa forma, já reconhece alguns outros tipos de família que não necessariamente o tipo clássico tradicional. Então, o objetivo ali de tratar da família parental foi tentar contemplar essas múltiplas possibilidades. Mas tem algumas coisas que são preocupantes nesse aspecto, né? Por exemplo, né, quando você vai falar de ampliação do conceito de família, você vai falar de ampliação do conceito de paternidade, né, que é o que a gente chama de multiparentalidade, né, que é uma situação que socialmente acontece no Brasil com alguma frequência, de que um determinado pai, em geral isso acontece com o genitor masculino, né, que é o pai biológico, acaba se afastando da criação e da convivência familiar com o filho, com a filha, a mãe cria o filho ou a filha sozinha, e acaba que ela tem um outro relacionamento, e essa pessoa desse outro relacionamento passa a tratar aquela criança como se filha dela fosse, passa a se relacionar, passa a criar, prover sustento, etc. E isso acontece em milhares de lares brasileiros diariamente. E aí, na tentativa de regrar isso, o Código passou a permitir, portanto, que as pessoas pudessem ter mais de um pai, né? O pai biológico e o pai socioafetivo, a mãe biológica e a mãe socioafetiva. O que até aí também não há nada muito complicado, porque efetivamente essa é algo que acontece na sociedade, as pessoas gostariam de poder registrar os pais e mães socioafetivos nesse tipo de relação de ausência, né? O que me preocupa é que tem uma regra específica no Código que diz que nessa situação em que você tem uma multiparentalidade socioafetiva, você também vai ter o direito de guarda das crianças por todas essas pessoas. E aí eu até escrevi um artigo sobre isso, que eu digo, né, quando todo mundo manda, ninguém decide. Numa situação em que eu tenho, portanto, pais e mães biológicos e pais e mães socioafetivos, todos com o direito de poder opinar e direcionar a vida e a criação dessa criança, me parece que aqui você tem uma margem gigantesca para uma confusão. Qual é a confusão? Bom, decisões corriqueiras de que qualquer pai e mãe tem em relação aos filhos. Então, por exemplo, vamos pegar um tema atual. Com que idade a criança vai poder ou não ter um aparelho de telefone celular próprio? Esse é um debate que é polêmico dentro das próprias famílias, né? Tem pessoas que acham que pode dar com uma idade mais tenra, tem pessoas que acham que só depois da adolescência. Agora, isso já é difícil num casal que mora sob o mesmo teto e vive mais ou menos comungando dos mesmos valores. Agora imagine uma situação de multiparentalidade em que eu tenho a mãe e o pai biológico e eu tenho a mãe e o pai socioafetivo. Eles não necessariamente vivem sob o mesmo teto e não necessariamente comungam dos mesmos valores, das mesmas ideias. E aí eles vão ter que todos decidir sobre em que idade essa criança vai poder ou não vai poder ter um telefone celular. Veja, eu estou dando um exemplo mundano, um exemplo corriqueiro. Mas você vai ter, por exemplo, discussões sobre se a criança pode ou não pode receber transfusão de sangue, se a criança deve ou não deve submeter a um tratamento de saúde que implica risco de vida. Imagina um debate entre vários pais e várias mães ao mesmo tempo a respeito desse tema. Eu até escrevi no meu artigo. Será que que vai acontecer se não houver um consenso? Vai ter que convocar uma assembleia de pais e mães para dizer sobre isso? Então, esses temas todos que efetivamente
como o Leonardo disse, qual é a melhor solução? Que solução a gente vai ter que dar? Há problemas, há demandas que a sociedade vai evoluindo e as coisas vão mudando e, efetivamente, é preciso melhorar ou aprimorar uma regra aqui e outra ali. Mas isso tem que ser feito com calma, isso tem que ser feito devagar. Esse aprimoramento da lei tem que ser feito de maneira pensada, refletida, né? E, por outro lado, você vê que o código, nessa parte de família, por exemplo, né, uma das grandes justificativas era, olha, é porque a gente precisa tratar das crianças e adolescentes no meio digital. As crianças e adolescentes no meio digital estão desprotegidas, porque a lei não trata delas. E aí foram inseridas lá várias normas sobre isso na proposta de alteração do Código Civil. Mas, recentemente, foi aprovada uma lei agora, com o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que é uma lei boa, que é uma lei que vem para regrar esse tema e já tornou obsoleto um projeto de lei que sequer ainda foi suficientemente debatido. Tudo isso para mostrar para vocês como esses temas são complexos, como eles demandam muita reflexão, muito cuidado, e se a gente, e especialmente nos temas de família, sociedade, convivência, a gente tem que ouvir, como disse o Leonardo, a escuta tem que ser plural, a escuta tem que ser para todo mundo, e não de um ou outro grupo específico. Quero agradecer aqui a presença dos advogados, doutor Leonardo Correia e o doutor Paulo Doron. Muito obrigada pela presença no Oeste com Elas, tanto Oeste com Elas quanto a Posso fazer um último comentário? Claro, por favor. Posso fazer um último comentário? Claro. Eu queria só... Talvez eu não tenha sido muito claro quando eu estava comentando anteriormente, mas eu acho que a gente tem que buscar menos pergunta aos advogados sobre o que a sociedade quer. Os advogados são especialistas nas regras, em interpretar as regras. A gente tem que ajudar a sociedade a construir as melhores regras para que ela tenha o que ela deseja. Então, eu acho que o advogado, a função dele é interpretar o texto. O que está escrito no texto? O que a sociedade quer? Então, a sociedade busca uma família de tal forma, nós vamos ajudar a sociedade a redigir os textos que vão limitar a família para ser de tal forma. Mas a nossa opinião com relação a se é bom ou se é ruim é tão relevante quanto a de qualquer indivíduo que está no país, independente de ser advogado ou não. É isso. Então, muito obrigada pela presença aqui no Oeste com Elas. Tanto o Oeste com Elas quanto a Revista Oeste estão sempre de portas abertas para recebê-los. Muito obrigada. Tenham um bom dia. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.